tarde, gente. Boa tarde, Lânia. Eu estou aqui com a minha amiga, Lânia Belize, e nós vamos fazer um bate-papo sobre o câncer de mama, né, e o Outubro Rosa, visto que ela passou por todo esse processo, né, ela teve câncer de mama e fez tratamento, inclusive retirada de mama. Então, nós vamos conversar sobre isso agora, para que a gente possa ajudar pessoas que estão começando o tratamento agora. Então vamos lá. Laninha, como que você descobriu o seu câncer de mama? Boa tarde, Larise, boa tarde a todos. Eu descobri em 2012, eu amamentava na época, e, e eu acompanhava a minha mãe, que ela teve ao todo 5 tipos de câncer, todos primários. O primeiro foi na mama, em 99 ela descobriu, e ela fez quimioterapia, radioterapia, mastectomia. Depois ela ficou curada, e aí apareceram outros tipos no intestino, no pulmão. E em 2012, em julho de 2012, ela faleceu. E aí ela tinha uma consulta em agosto, com um mastologista, e eu fui nessa consulta. Eu tinha uma consulta com ele, com esse mesmo médico, em outubro. Eu acabei adiantando essa consulta e fui nele para poder ver se estava tudo bem comigo, e de fato estava tudo bem. Os meus exames de imagem estavam ótimos, não tinha absolutamente nada de diferente. Quando eu estava indo embora do consultório, certa de que estava tudo bem comigo, eu cheguei a colocar a mão na maçaneta para ir embora. Ele falou: Lânia, espera um pouco, volta aqui, eu vou te pedir uma ressonância das mamas. E não é um exame muito comum, né, de se pedir, porque costuma dar falso positivo, mas pelo seu histórico familiar, eu acho válido a gente fazer uma ressonância. E aí eu fui fazer a ressonância. Quando chegou o resultado, tinha uma imagem muito estranha, e já acostumada a olhar os exames da minha mãe, eu olhei para aquilo e falei: ah, isso é câncer. Ele: não, calma, vamos esperar, vamos fazer a biópsia. Não é assim, as coisas não são assim, você fica tranquila. E aí eu fiz a biópsia. Em janeiro eu consegui, é, ele conseguiu concluir o diagnóstico de que era um câncer lobular. É um câncer que não é muito comum, né? Não é tão comum quanto o ductal. E aí E foi isso. esse, e esse autocuidado, né, esse diagnóstico precoce, eles ajudam a combater o câncer? Olha, Larise, é muito importante o diagnóstico precoce. É muito importante a gente ter em dia a mamografia, a ultrassonografia das mamas, a consulta, né, ao ginecologista e mastologista, porque quanto mais rápido a gente descobre, mais chance você tem de combater, né? É Entendi. muito diferente você combater um tumor de 1 centímetro e um tumor de 8 centímetros, por exemplo. Uhum. Então, com certeza, a gente tem que estar muito ligado, né, no nosso autocuidado. A gente tem que estar ligado nas nossas. A gente tem esse privilégio, né, de ter exames hoje em dia que você não precisa abrir o corpo para ver o que está acontecendo, como na época, né, que eu era pequena. Eu lembro da minha tia, o que tinha, na época que eu era pequena, o que tinha era raio-x. As pessoas faziam raio-x, não existia ultrassonografia, tomografia computadorizada, é, ressonância magnética. Hoje a gente tem aí uma grande variedade de exames que conseguem fechar um diagnóstico com muita precisão, sem precisar operar, né? Sem precisar abrir para olhar o que está acontecendo. Então, se a gente tem esse privilégio, a gente tem que aproveitá-lo. Que mesmo sendo muito importante diagnosticar logo, ainda assim é possível, mesmo se o diagnóstico não for precoce, é possível vencer um câncer
como no meu caso, por exemplo, né? A minha parte eu fazia ultra de mama, fazia mamografia, fazia tudo direitinho. Mas era um tipo de tumor que se escondia dos exames de imagem. Então ele não aparecia em exame nenhum. Nem mesmo quando, depois da biópsia, depois que ficou comprovado que era um câncer, mesmo assim eu repeti esses exames e não apareceu. Então ele realmente ele se camuflava. Ele já estava com 8 centímetros também. 8 centímetros é um tamanho muito grande, né? Para uma mama pequena como a minha, é quase uma laranja grande, né? 8 centímetros é muita coisa. Mas ainda assim, não é. Eu falo isso porque às vezes a pessoa pega um diagnóstico já avançado e pode achar que não tem mais jeito, né? Para tudo, né? Para tudo tem jeito. Só não tem jeito mesmo quando chega a nossa hora e não tem o que fazer. Mas enquanto a gente puder fazer algo para reverter uma situação, por mais complicada que ela seja, eu vejo que tudo é possível. É verdade. E nesse período, Lânia, o que foi mais difícil? Combater o câncer ou o medo? Combater o medo, com certeza. Porque o câncer, eu tinha ali um caminho traçado pela medicina, né? O que eu deveria fazer? A cirurgia, primeiro, porque era um tipo de tumor que não respondia à quimioterapia. Então, porque alguns tumores de mama, as pessoas fazem a quimioterapia antes para reduzir. Uhum. E aí você faz uma mastectomia, ou às vezes uma quadrantectomia, enfim, uma, uma intervenção cirúrgica que não precisa ser tão, né, com um raio de, como é que eles falam? É uma margem de segurança. Você tem o tumor e você tem que tirar uma margem de segurança, né, ao redor daquele tumor, porque podem ter células ali que não são detectáveis, mas estão ali. Então, quanto menor o tumor, melhor para você fazer essa margem de segurança. O meu não tinha jeito, o meu não ia diminuir com a quimioterapia. Então foi preciso fazer primeiro a cirurgia e depois eu fiz a quimioterapia, depois a radioterapia. E isso era o que eu devia fazer. Mas aí tem todo o floreio, né? Ao redor disso, que é como você vai encarar aquilo. E aí a minha parte era vencer o medo realmente. A parte do câncer não era tanto comigo, né? O equilíbrio, né, é muito mais importante. Sim. E a forma como os médicos e o paciente responde ao tratamento também ajuda na recuperação? É assim, essa parte é uma parte engraçada, porque o meu médico, ele tem um jeito bem peculiar de ser. Ele não é muito. Eu amo o meu médico, ele é uma referência para mim de muitas coisas, né? Ele acompanhou a minha mãe por muitos anos, mas é uma figura. Ele é uma figura mesmo, assim, ele não tem papa na língua, ele não tem, sabe, o que ele tem que falar, ele fala, e derruba tudo, e cai prontuário no chão, e cai caneta, e ele é tudo engraçado. Para mim, isso era muito importante que fosse dessa forma, mas muitas pessoas preferem aquela coisa, né, certinha, o médico que fala baixo, que... Então, assim, acho que a gente tem que procurar até até cômico, né, eu falar isso, porque a gente tem um sistema de saúde tão precário, né, que imagina se a gente consegue, é, se a grande maioria não consegue escolher, né, Uhum. tem que agradecer quando consegue ter acesso ao tratamento, antes de mais nada, aos exames, né, tem várias pessoas que eu conheço que ficam meses e meses e meses para conseguir uma mamografia, para conseguir uma consulta, então acho até um pouco absurdo, né? Eu falar isso de poder escolher o médico. Mas
tendo essa possibilidade, é muito importante o nosso jeito de ser combinar com o jeito do médico. Ele teria que Então, ser faz mais muita. humano, né? Sim, ele é muito. Ele dá um suporte emocional muito importante, sabe? É uma pessoa que está ali. Acho que no final das contas, Larise, o que mais faz efeito positivo é esse suporte emocional que a pessoa tem, tanto do médico que está acompanhando, quanto da família ou de um cuidador. Normalmente é um cuidador da família, né? Normalmente a família mesmo acaba elegendo uma pessoa para ter o cuidado, para conduzir o tratamento do paciente, né? Normalmente é assim que acontece, né? No meu caso não foi possível isso porque quem poderia exercer essa função tinha acabado de morrer, que era minha mãe. Uhum. E aí Essa... depois a minha avó começou a exercer, né, esse papel de cuidados e tal, e ela também faleceu no dia da minha segunda sessão de quimioterapia. Então, eu não tinha muito assim, e tinha uma criança pequena que eu Pequena. amamentava, e mais a minha filha mais velha, que na época também era criança. E muitas são as mulheres que não têm suporte nenhum, né? Então acho que o mais, o mais difícil é a gente encontrar suporte na gente mesmo e vencer o medo e entender que aquilo ali é uma fase que vai passar. Se você olha adiante, tudo que acontece ao redor se torna assim cenário do caminho, entendeu? O final do caminho é lá na frente, quando acaba o tratamento, quando acaba tudo, é você focar lá na frente. O que foi mais importante na sua recuperação? Olha, eu acho que quando as pessoas me encontravam nessa época, e eu ouvi isso de muitas pessoas, falavam que eu estava muito, que eu não estava me dando conta do que estava acontecendo. Porque eu estava muito alegre, sabe? Foi um período de muita alegria. E, e isso é um pouco desconcertante, né, para a maioria das pessoas, porque eu tinha acabado de perder minha mãe, peguei um diagnóstico de um câncer idêntico ao dela, começo o tratamento, minha avó morre, interrompo a amamentação de uma forma muito brusca, né? Simplesmente o peito sumiu. E ainda assim, eu buscava ficar o mais alegre possível, mas verdadeiramente alegre, né? Não era uma coisa assim de, eu preciso estar alegre. Eu comecei a buscar atividades que me traziam muito prazer. A primeira coisa que eu fiz, e que eu sou eternamente grata a um grupo de maracatu que existe em Nova Iguaçu, chamado Baque da Mata. Eu tinha descoberto um pouco antes da cirurgia a existência do grupo, e aí eu fui lá, conversei com o coordenador e comecei a tocar com eles. Aí houve até uma situação bem interessante. Assim que eu tirei a mama, eu conversei com uma mastologista se eu podia fazer esse movimento, né? Tocava ganzá, que é tipo um chocalho grande. Então, Uhum. fazer esse movimento com o braço e tal, ele falou: não, se você se sentir bem, você pode fazer. Se você se sentir bem para tocar, né, vai percebendo o seu corpo. E quando eu fui a primeira vez, tinha pouco tempo que eu tinha operado, tinha acho que um mês mais ou menos. E eu estava com o braço muito dormente ainda. E aí, fazendo os movimentos do Ganzá, eu me empolguei, eu fiquei tão feliz, foi um dia tão, tão alegre, porque o maracatu ele é muito envolvente, né? Um ritmo muito envolvente. É E aí eu verdade. fui embora com muito medo. Eu fui dormir assim, meu Deus, amanhã meu braço vai estar muito inchado. E, enfim, fiquei com medo. Passei a noite com muito medo, muito medo, muito medo. E quando eu acordei, eu estava sentindo o meu braço todo. Que eu não estava sentindo antes, que ele estava dormente e tal. Aí eu falei, cara, esse é o caminho, né? Porque eu devolvi vida ao braço. É E aí verdade. comecei. Toda quinta-feira a gente tinha um ensaio, às vezes tinha cortejo, né? Alguma apresentação. Nossa, eu me sentia, né? Assim, viva, sabe? Vibrando mesmo. Foi muito importante. O Baque da Mata foi assim
o diferencial no enfrentamento do tratamento. Que o tratamento não é a melhor coisa da vida, não. É É brabo, verdade. Eu mas também, foi como bem interessante. eu também, como você, eu costumo levar para esse lado da alegria e às vezes as pessoas realmente não entendem, né? Exatamente. Acham que a gente está se iludindo, que a gente está. Você já tem ali um movimento de destruição, né? A quimioterapia, É, ela destrói. Ela não destrói, ela destrói o câncer, não, ela destrói tudo. Ela não tem um sensor para entender o que que é célula maligna, o que que é célula saudável. Ela sai destruindo tudo. Então você sente o seu corpo envelhecendo, assim, é uma coisa muito louca, porque faz a sessão, não consegue levantar. Eu não conseguia levantar da cama, sabe? nossa, No primeiro, segundo, até o terceiro dia, eu tentava levantar, parecia que eu levava um soco no estômago. E muito enjoo, e muito, né, desidratava logo, porque, enfim, né, você vomita muito. Aí ia para o hospital, ficava no soro. Aí passavam esses 3 dias iniciais, depois de cada sessão, aí eu ia pra vida, sabe? Me maquiava uhum, toda, botava brincão, botava tudo e ia pro Maracatu. Aí eu fazia ciclos de 21 e 21 dias. Aí vinha a sessão seguinte, eu caía de novo. Mas aí você já tem uma força para destruir o seu corpo ali, que é uma coisa uhum. benéfica, que você tem que agradecer por estar fazendo, etc e tal, mas está te destruindo. Se você não faz uma força contrária a isso, a tendência para você cair é muito grande. Né? A É, tendência a ficar ali deitada e sofrendo e tal é muito convidativo, né? Você ficar numa situação de muito de derrota mesmo, né? Porque fisicamente falando é muito difícil lutar contra isso. então Mas o buscar, maracatu foi essa força contrária, sabe? então buscar uma atividade que faça essa força igual e contrária, né? Ajuda Sim, bastante, né? cantar, dançar, procurar os amigos, sabe? Ter, claro, a gente, assim, falar isso agora, né, numa pandemia, não é o. Mas é possível também se divertir Uhum. Viver, né? dessa forma, viver, porque fazer chamada de vídeo com vários amigos e cantar, e, enfim. A alegria é sempre possível, né? A gente só tem que buscar o caminho dela, né? É, às vezes está dentro de nós e a gente não percebe, né? Sim, exatamente. Fazer atividades que trazem prazer a gente, né? Cada um tem ou ler um bom livro, buscar coisas que te trazem prazer, que te fazem vibrar e ir para a vida, porque o tratamento do câncer é uma coisa que realmente te puxa pro mórbido, né? Laninha, qual o conselho que você daria para as pessoas que iniciaram o tratamento agora? É isso, é buscar. E acho que não só para o tratamento do câncer, acho que para tudo, né, Larissa? A gente tem que encontrar as coisas que fazem a gente vibrar mais, vibrar a vida, né? Positivamente, né? Positivamente, por piores que sejam as circunstâncias, existe uma, existem pontos que você tem que fazer. Você tem que seguir o que o médico diz. Você tem que seguir a quimioterapia, você tem que ir à radioterapia, você tem que buscar é, assim, completar essas tarefas que são obrigatórias para você vencer. E tem a parte que você tem que buscar o que, que te faz se sentir viva. Acho que seria isso. Ou Fazer vivo, né? uma. Porque Deixar a gente de fala estar câncer. acomodado ali, sofrendo, e fazer uma força Sim, para encarar isso tudo, né? E para sim. E aí, assim, ficar eu mais falei, feliz. se sentir viva, não, se sentir viva e se sentir vivo, porque o câncer de mama não é algo que só as mulheres apresentam, né? Os homens também Uhum. apresentam câncer de mama. Homem também tem mama e, inclusive, um mastologista que me operou, ele teve câncer de mama depois. Nossa. É válido também
direcionar, né, essa conversa para os homens também, porque todo mundo tem que se cuidar, né? E Laninha, qual é a avaliação que você faz da Laninha que existia antes do câncer de mama e agora a Laninha depois do câncer de mama? O que, que mudou nisso tudo? Olha, Larissa, eu não sei se foi o câncer de mama ou se foi a idade mesmo. É, tem Eu essa acho que coisa eu da tô, idade. eu acho que eu senti mais uma diferença da Laninha com a idade do que pós-câncer de mama. Porque eu acho que a gente vai ficando mais seletivo, né? Vai ficando com menos paciência para muita coisa. E, e tem uma coisa que me assusta, assim, que eu busco fugir, é de alguns estresses, porque eu fico com muito medo do câncer voltar pela questão emocional, né? Porque você tem a questão biológica, tem a questão da alimentação, né? Do estilo de vida que a gente leva e tal, mas tem o dado emocional, eu acho que é sempre muito determinante, né? É, a questão Que te, emocional te influencia muito mesmo. né? A gente tem a genética que te predispõe a determinadas doenças, mas você tem o emocional e o estilo de vida que determinam muita coisa. Então, dei muitos moles depois, né, do câncer, de estar em situações que me causavam muito estresse, e acho que o que eu estou procurando mais hoje em dia é me libertar dessas situações. Paz, né? Tá procurando paz. Paz, acho que é exatamente isso. O que traz paz para mim, eu tô acolhendo, agradecendo, e o que abala a minha paz, eu tô tentando tirar do meu caminho, da minha vida. E qual é a mensagem que você deixaria para as pessoas que estão começando a iniciar essa batalha? O que você falaria para eles como é uma mensagem, não é nem um conselho, mas uma mensagem que traga essa paz? Olha, eu, assim que eu peguei o diagnóstico, eu liguei para uma amiga que tinha acabado de passar, né, por essa situação, e eu lembro de uma frase que ela falou que ficou muito na minha cabeça. Ela falou assim: mira a cura e vai. E aí isso deu um significado completamente diferente a todas as fases do processo. Porque realmente passaram a ser fases de um processo e não uma situação definitiva, porque passa muito pela nossa cabeça, né? Agora eu vou ficar careca. Não, eu vou ficar careca por um período, mas vai passar. Tô aqui me tô derretendo com a quimioterapia, mas vai passar. Eu lembro de uma situação quando eu tive a minha filha mais velha, né, a Helena. Foi uma gravidez muito, muito complicada por questões, né, do casamento, um casamento muito complicado e tal, e eu fiquei com muito medo depois de sair, de pegar o carro de novo, de dirigir, de fazer as coisas que eu fazia normalmente, sabe? Eu fiquei com muito, muito, assim, muito em pânico, sabe? Tinha crises mesmo de pânico quando eu saía na rua e tal. Foi uma readaptação à vida. E aí, a primeira vez que eu peguei o carro e fui para o Rio, né? Porque eu moro em Nova Iguaçu, e fui para o Rio dirigindo, eu lembro que quando chegou ali na altura do fundão, caiu um pé d'água que eu não sabia o que foi. Eu fiquei tão nervosa, porque eu estava realmente com muito medo de tudo. E não tinha acostamento ali, não tinha como eu parar e esperar a chuva passar. Não tinha outro jeito, eu tinha que seguir. E aí eu segui mais um pouco, a chuva parou, não estava chovendo logo adiante. Sabe, estava chovendo Uhum. exatamente ali. Sabe aquelas situações em que chove só num Só uma determinado lugar? nuvem.
E aí você está numa estrada, a... aí você consegue ter essa dimensão de que está chovendo naquele ponto, mas se você andar, mais adiante não está chovendo. E, e eu teve uma vez na radioterapia, porque eu fazia rádio na Tijuca, então eu tinha que pegar, né, a linha vermelha todo dia. E aí eu ia com o Gabriel, que é o meu filho mais novo. Ele era muito pequenininho na época. Aí chegou uma época da radioterapia que eu não conseguia mais dirigir, porque estava muito a parte, né, onde recebia a radiação estava muito, muito queimada. Nem a roupa eu conseguia mais encostar. Então eu fiquei uns 3 dias sem ir na radioterapia. A rádio é todo dia, né? Eles determinam 35 dias e você tem que ir todo dia. E aquilo vai te queimando, 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 queimando. Então chegou uma hora que eu não conseguia mais nem colocar a blusa. E aí eu parei de ir. E aí a enfermeira me ligou, falou: não, você não pode fazer isso, você não pode, você tem que vir e tal. Aí eu lembrei dessa situação, né, de anos Uhum. atrás, de quando eu estava no carro e que eu quis parar no acostamento e não tinha acostamento. E eu lembrei dessa situação que eu estava, né, em termos metafóricos, eu estava numa situação que não tinha acostamento, eu não podia parar. Eu tinha que seguir, se eu seguisse, a chuva mais adiante ia acabar, né? Tava chovendo ali naquele momento, mas eu acho que é isso que eu gostaria de falar para as pessoas que vão começar, né, o processo, que não é um processo é, fácil, não é tranquilo de se passar, por mais que você busque alegria, por mais que você busque vibrar, tem que ter garra de que vai passar por aquilo ali, de que a chuva vai acabar mais adiante na estrada, mas que para isso você tem que andar, né? Que só andando você consegue chegar em outros pontos ensolarados. Obrigada, Laninha, pela forma como você conduziu. É, você mostrou que você passou por todas as etapas, fez quimioterapia, radioterapia, tirou a mama, ficou careca e não perdeu a sua alegria, a sua sensibilidade. Isso é muito importante, né? Essa, na verdade, é a verdadeira mensagem de autoconhecimento e de paz que as pessoas que estão agora entrando em tratamento precisam para poder continuar. E essa comparação que você fez com a chuva é perfeita, porque é só uma etapa da vida, vai passar. Então é isso, Larise, muito obrigada. Obrigada aí Eu pela que entrevista. agradeço. Eu que agradeço, porque o seu exemplo vai ajudar muitas pessoas, ainda mais nesse momento de pandemia e do Outubro Rosa. E que a gente possa se encontrar outras vezes para falar sobre outras coisas, já que a sua história ela é muito rica e vai contribuir muito para a comunidade escolar. Beijão, Aninha. Muito obrigada. Um beijo para você e um beijo para todos os alunos e professores. E parabéns aí pelo trabalho que vocês fazem. Um Obrigada. beijinho. Obrigada.